Hoje é dia de relembrarmos do desenho clássico do Quarteto Fantástico dos anos 90. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão. E em comemoração ao fato de que o Quarteto Fantástico fez aniversário há algum tempo atrás, alguns dias, e devido a isso eu estarei aqui relembrando de grandes histórias do desenho clássico do Quarteto Fantástico dos anos 90. Então, sem mais delongas, venham comigo aqui. Episódio de introdução do Namor, baseado naquela clássica edição dos quadrinhos. Só que aqui numa forma muito mais brega e boba, para dizer no mínimo. É um episódio muito estranho, onde o Namor se apaixona pela Sue Storm, a esposa do Reed Richards, e ele teima em levá-la para se tornar sua esposa e rainha de Atlântida. Tudo isso acaba gerando no final uma resolução super rápida, onde o Reed se alia ao Namor contra um inimigo em comum. Mas o que eu gosto do episódio é como não faz o menor sentido nada aqui. A paixão do Namor pela Sue é completamente do nada. A Sue vai aos poucos caindo no conto desse homem marombado Atlante. Esse episódio é maravilhoso, ele é maravilhoso justamente por conta disso. Ele não faz o menor sentido, tem muitos momentos que a animação tá oscilando muito, é uma experiência muito bizarra, mas ao mesmo tempo toda a leveza e toda a aventura que ele proporciona, eu acho fantástico. Um arco que é contado ao longo de 3 episódios, que introduz para o público o Dr. Destino e também algumas das aventuras mais malucas que o Quarteto Fantástico iria viver. Após serem capturados pelo Dr. Destino, o vilão se apresenta ali em todo o estilo de Fantasma da Ópera e a Sue tenta ganhar um tempo com ele, fazendo assim com que ele conte toda a sua história cheia de tragédias e desastres. Contudo, o quarteto não consegue salvar a Sue e Destino obriga Reed, Tocha Humana e o Coisa a viajarem no tempo, numa máquina do tempo que o Dr. Destino tem, voltarem para a Grécia Antiga e trazerem de volta um tal de Caixão de Argos. E isso, meus amigos, é o que eu chamo de uma segunda-feira braba para o Quarteto Fantástico. Como é de se esperar, uma série de confusões que acontecem para eles safarem na Grécia Antiga e também para derrotarem o Dr. Destino. É também muito legal porque são conceitos malucos de ficção científica sendo usados como se não fossem nada. Não há nenhuma grande exposição, explicação do que é viagem no tempo. Primeiro, porque é Quarteto Fantástico. Segundo, que é um desenho para crianças. Então vamos fazer isso o mais prático, rápido possível. Falta um pouco disso hoje em dia em quadrinhos e até em filmes de super-heróis. Esse aqui é outro momento extremamente estranho das animações da Marvel. Toda essa história começa com uma substância química que Reed Richards consegue encontrar, que é capaz de alterar as emoções das pessoas. Contudo, isso vira uma grande confusão quando surge o Homem Psíquico, que usa seus poderes para manipular e distorcer completamente a personalidade de Sue Storm. Ela tem sua personalidade toda distorcida e assim ela se torna Malícia, uma vilã que se veste como um fetiche sexual. Realmente, eu tenho que agradecer muito aos roteiristas que evoluíram a Sue ao longo de anos. Felizmente, o episódio consegue resolver toda a situação, ela recobra consciência, e há um uso de um conceito bem legal no Quarteto Fantástico estar lutando entre si e estarem tendo suas emoções distorcidas, pela substância. E também mostra como a Sue Storm é, talvez, a personagem mais forte do Quarteto Fantástico. Agora, esse episódio, os fãs de Guardiões da Galáxia vão perceber muitas referências. Sim, é uma história que é contra o Ego, planeta vivo de Guardiões da Galáxia, volume 2. Aqui em uma trama que envolve Galactus e o Thor, onde será preciso que o Quarteto Fantástico se intrometa. Tenho a séria impressão que o James Gunn assistiu muitas e muitas vezes, porque ele pega emprestado muitos conceitos de ação e até da resolução do conflito. Muitas cenas aqui são muito semelhantes ao terceiro ato de Guardiões da Galáxia, volume 2. E eu gosto também de como eles resolvem todos os problemas com um acordo com Galactus, em troca da promessa de nunca atacar o planeta Terra ter sido cancelada. Algo que descobriríamos muito tempo depois, que traria grandes consequências. Aqui temos o Pantera Negra, uma das suas primeiras aparições na mídia e ainda seguindo muito os moldes das ideias originais dos quadrinhos da Marvel. Basicamente, Pantera Negra, em boa parte do episódio, dá uma surra no Quarteto Fantástico.
Sério, por muito pouco, o Quarteto Fantástico não é derrotado pelo Pantera Negra. Tudo, aliás, é explicado melhor depois. Isso tratava de um teste do Pantera Negra para poder enfrentar depois o Garra Sônica, que matou seu pai. Esse é um dos episódios que eles têm uma posição legal de como eles trabalham em grupo, o Quarteto Fantástico, e eu começo a ver uma certa evolução no tratamento da Sue Storm. Eu também gosto muito de como eles lidam com a riqueza e as tecnologias do Pantera Negra. Aqui é muito menos uma sociedade super evoluída ao longo de décadas, e é basicamente Pantera Negra fez tudo. Antes, o Pantera Negra era um personagem maior do que a própria Wakanda, fazia sentido para a época. Ele mesmo que estudou e criou tudo. Hoje em dia se reconhece um valor muito maior dentro da cultura e dentro do que é Wakanda, né? Muito antes de ser um quebra-galho de poderes e um substituto para os X-Men, os Inumanos eram um conceito muito curioso sobre uma supernação descendente de humanos. Uma trama sobre famílias reais e ficção científica muito barra pesada. Essa é uma história bem legal porque ela começa com um combate do quarteto contra um quarteto terrível, que depois faz com que o Tocha Humana vá perseguir a Medusa e assim descubra toda a história dos Inumanos e toda a batalha que está sendo travada entre Maximus e o Raio Negro. É sempre interessante colocar o Reed dentro desses outros elementos da Marvel, os outros personagens que envolvem um background cósmico ou científico bem hardcore. E é também uma introdução dos Inumanos, pega bem a base dos quadrinhos, além de começar a dar um aprofundamento no Tocha Humana, com ele conhecendo a Cristal. Também baseada em outras das histórias clássicas do Quarteto Fantástico. Essa é a trama que reapresenta o quarteto no começo da segunda temporada, onde após uma explosão nuclear, o quarteto começa a perder um pouco de seus poderes e eles precisam lidar com a ameaça do Dr. Destino. É um episódio que mostra toda a proposta que o desenho terá agora com um novo estudo de animação e com um novo tom estabelecido. Teremos ação, teremos construção de relações entre os personagens, teremos participações especiais. Caso você goste bastante do desenho do Homem-Aranha dos anos 90, é bem provável que você vai gostar muito desse tom que é estabelecido aqui nesse episódio. Agora esse é um dos meus episódios favoritos de todo o desenho. Aqui, Johnny Storm claramente tem uma queda por ruivas e acaba envolvido com Frank. Ao ter um pequeno contato com ele, acaba também pegando fogo de forma bem parecida com ele. E Reed descobre que a origem dos poderes dela vem das pesquisas do Tocha Humano original, já que o pai dela era envolvido com o androide, aquele primeiro Tocha Humano dos quadrinhos. E o contato com Johnny Storm foi o catalisador da transformação dela. Porém, surgem grandes problemas no episódio por conta que o Terrax está atacando o planeta Terra com o intuito de pedir ajuda do Quarteto Fantástico para enfrentar Galactus. Tudo isso leva a uma grande batalha contra Galactus, com todo tipo de personagem se envolvendo. Porém, no decorrer do episódio, fica claro que não tem como derrotar Galactus. Call me Ghost Rider. I am summoned when innocent blood is shed, and you have shed much innocent blood. Sim, meus amigos, o episódio, aos 45 segundos do tempo, coloca o Motoqueiro Fantasma sem o menor tipo de introdução para ser o grande deus ex-máquina para derrotar Galactus. Ah, é mesmo? E também tem um Thor nesse episódio. Meu Deus, isso aqui é uma bagunça. Mas mesmo sendo essa bagunça, me divirto muito com essa completa loucura que vira essa trama. Claro que tem elementos que ficam deixados de lado ou não são nem um pouco desenvolvidos, como essa relação de Frank com Johnny Storm. Meio que episódio depois do final quer que a gente se sinta emocionado com a despedida da Frank se tornando o novo arauto do Galactus. Mas com tanta loucura, é realmente difícil você se conectar com alguma coisa. Mas não deixa de ser uma experiência surreal esse episódio. Claro que o Galactus não morre, o Reed salva ele. Então a gente tem um momento bem fofo do Galactus, considerando o Reed como amigo. Clássico crossover de Coisa vs Hulk. É uma trama que envolve o Dr. Destino e um vírus que infecta o Reed Richards. E onde o Hulk acaba sendo jogado contra o Coisa. E o que é mais surreal é que por mais que tenha toda essa manipulação do Destino, a maior parte de todos os problemas que eles têm é uma treta de ciúmes. Isso é perfeitamente bobo e maravilhoso para um crossover do Coisa contra o Hulk. É um episódio que os outros personagens são jogados para escanteio
Mas quem se importa, a gente tem esse pedregulho super simpático lutando contra o gigante esmeralda depressivo. Se isso não é entretenimento, eu não sei o que é. Esse, inclusive, é o último episódio desse desenho. É um episódio onde o Dr. Destino toma os poderes cósmicos do surfista prateado. E aí, ele pretende controlar o planeta inteiro. É mais um desses episódios que eu adoro, onde o Quarteto Fantástico tem um inimigo insuperável e onde eles vão precisar de muita esperteza e uma resistência fora dos limites para conseguirem derrotar o vilão. É basicamente o mesmo formato do episódio do Galactus e o mesmo formato do episódio do Ego. É um episódio que mostra toda a força do Destino como um vilão, como uma grande ameaça, cheia de imponência e com os melhores monólogos vilanescos que você já pensou na sua vida. Tem uma boa tensão durante o episódio inteiro e um perigo crescente. Mas, como é típico de histórias do Quarteto Fantástico, tudo é resolvido graças a um detalhe minucioso que só o Reed Richards foi capaz de perceber. E é um episódio que conclui de uma forma muito bonita, com o surfista percebendo o ápice da maldade personificada pelo Dr. Destino e o máximo da bondade encarnada no Quarteto Fantástico. E o episódio termina justamente com o surfista dando um discurso incrivelmente grandioso sobre a humanidade. Muito obrigado por terem visto aqui o vídeo. Até mais e falou!